Hoje estamos sem internet. Aqui nós temos uma caixinha de oração, ó. E se alguém quiser escrever algum pedido para colocar aqui para a gente estar apresentando diante do Senhor, fiquem à vontade. Som. Glória a Deus, boa noite. Ó, tem 4 lugares aqui, ó. Os corajosos aqui, ó. 4, 5, 6. Tem mais aqui. Bora? Pode chegar e sente aqui. Glória a Deus. Glória a Deus que a casa hoje está cheia, né? Que bênção. Glória a Deus. O mais importante é que nós viemos aqui em nome de Jesus, para ouvir algo da parte de Deus. Glória a Deus pelo volume, pela quantidade de pessoas que vieram a esse lugar com esse compromisso, com esse desejo, com essa esperança de ouvir algo da parte de Deus, mas também reconhecer a soberania, o senhorio dele, reconhecer a grandeza. Nós estamos aqui porque ele nos amou. Nós estamos aqui porque ele nos chamou a estar aqui. Ah, mas como é que ele nos chamou? Chamou. Quem recebeu um convite para estar aqui? Todos nós recebemos um convite para estar aqui. Todos nós fomos avisados, ó, hoje vai ter culto. E nós falamos, vai ter um culto. E todos nós que estamos aqui, nós falamos, nós vamos cultuar a Deus. O que é cultuar a Deus? É se render diante dele, reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, a sua majestade, reconhecer que a palavra dele é viva, verdadeira e eficaz. Reconhecer que só em Jesus nós temos uma paz verdadeira, uma esperança verdadeira. Só através da palavra de Deus nós temos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Por isso nós estamos aqui e queremos reconhecer a presença dele, porque ele falou que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele estaria presente. Isso também quer dizer na teologia que quando 2 pessoas estão de acordo com algo que está relacionado a Deus, Deus também está assinando embaixo. Tem também esse sentido. E todos nós que estamos reunidos aqui, nós queremos que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a Ele. Todos nós que estamos aqui, nós queremos que a palavra de Deus seja ministrada. Todos nós que estamos aqui, nós queremos ouvir e cantar cânticos ao Senhor. E isso é uma realidade que espiritualmente tem muitos efeitos, porque há um mover nos céus a respeito do que está acontecendo aqui nesse momento. Amém? Fecha seus olhos, agradeça ao Senhor pela semana que já passou aí, 3 dias, pelo dia de hoje. Às vezes a sua vida não foi fácil hoje, ontem. Reconheça isso diante do Senhor e peça ajuda a Ele. Fala, Senhor, fala comigo nessa noite, me dá sabedoria. A palavra de Deus lá diz em Tiago que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós podemos chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso de sabedoria nessa área. Eu preciso de direção nessa área. Eu preciso de um milagre nessa área. A medicina já desiludiu aqui. Não tem mais jeito esse meu relacionamento, mas em Cristo há esperança. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos por Tua causa, para engrandecer o Teu nome. Para que o seu nome seja exaltado aqui na Capoeirinha, seja exaltado no Pantanal, seja exaltado na nossa vida, Pai. Que o seu nome seja santificado, Pai. Que o teu reino, Senhor, com tuas leis, com teus costumes, venha sobre nós, Pai. Queremos saber a tua vontade e fazer a tua vontade, Pai. Que a tua vontade seja feita, Pai. Nos livre de fazer a nossa vontade, Pai. Nos livre do egoísmo, do individualismo, da soberba, do orgulho, da vaidade, Senhor. Para que a tua vontade seja feita, Pai. Que o sustento nosso de cada dia, o Senhor nos dá a cada dia. Meu Deus, nos livra de todo mal.
Nos livra das tentações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na área dos relacionamentos. Que nós possamos perdoar, meu Deus, para sermos perdoados, como diz a tua palavra, Senhor. Como o Senhor nos orienta, Pai. Porque nós queremos ser reconhecidos como os filhos de Deus, Pai. Como alguém que tem um Pai, que é o Senhor, Pai. Senhor, assume a sua paternidade sobre as nossas vidas, Pai. Interfere na nossa vida, Senhor. Interfere na nossa forma de pensar, na nossa forma de crer, Senhor. Que possamos crer no Senhor como está escrito, Pai. Senhor, nos livra de todo engano, todo embaraço, de tudo aquilo que não vem do Senhor, de toda artimanha de Satanás, de demônio, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos os céus abertos sobre este lugar, as bênçãos do Senhor sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para o louvor. Hoje nós temos um monte de gente aqui para louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero aqui chamar as irmãs lá de retiro para estar cantando um louvor para nós aqui. Aqui veio e tem que trabalhar. Amém? Amém. Vem para cá para a gente estar adorando ao Senhor aqui. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E aí, irmã Neide, o que nós vamos... O que nós vamos cantar? Louvar a Deus? O quê? Vamos lá. Vou passar o microfone para a irmã Neide aqui. Não, senhora vai. Não, mas eu quero que... Vamos cantar aquele beijo. Então vamos. Você já sabe a letra, né, irmão? Então vamos. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Sem destino, desviação. A estrada da vida e foi na contramão. Pelo de cabeça e me levou sem fim. Loucura e tristeza era parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte da vida e da morte eu usei. Do outro lado eu vi os pedaços do chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Foi dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh, aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Santo, santo é o Senhor, meu Pai. Aleluias. Vamos cantar mais uma, irmã Isabel, aquele da Antônia Gomes. A senhora canta bem, irmão? Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. Ai, Jesus. Ai, meu Pai. Então, Antônia Gomes, sem palavras. Não é? Meu gemido do Senhor. Então, quando você fica Triste, desespero insistente a bater. Angústia invade seu peito. Você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos e sem palavras comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá.
Glória a Deus. Vamos fazer uma maneira. Deus enviou Enviou seu filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. e Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Agradecemos ao Senhor pela presença dos irmãos lá de Retiro que vieram nos fazer essa visita surpresa. Glória a Deus. Passar para o missionário aqui. Glória a Deus. Hoje não vai ter versículo não, para a gente aproveitar bem o tempo aqui. Tem muita criança do lado de lá. Entrega aí, irmã Sara. Glória a Deus. Missionário? Oi. Vai ter que repartir, porque eu só trouxe dois. Eu com o meu cachorro quente ali, com o nosso cachorro quente de grau, nós não perdemos na quantidade. Eu perdi. Não perdemos, não. Tá bom, depois eu compartilho os versículos. Amém? Glória a Deus. Quem tem Bíblia, abre aí em Mateus 26, do capítulo 6 em diante, do versículo 6 em diante, diz o seguinte: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo. Fala comigo, precioso. Que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo,
ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Olha só, nós estamos ouvindo algo que atravessou 2000 anos até nós, e nós lembramos do que essa mulher fez. Até hoje se é referenciado o que essa mulher fez em memória dela. Então, fala comigo, então, um dos 12, chamado Judas, fala comigo, Judas, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, o que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Fala comigo, 30 moedas. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. João vai destacar esse episódio de uma outra forma. Abre lá em João 12, de 1 a 8. Ele vai contar essa mesma história sobre uma outra ótica. João, a partir do versículo 13, ele vai lidar com as últimas palavras de Jesus. Lucas, a partir do capítulo 9, ele começa a viajar com os discípulos para Jerusalém para a sua morte. E Mateus, a partir do 26, ele trata dos últimos acontecimentos de Jesus. Então, João lá em 12, do 1 ao 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Fala comigo, 300. E não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Duas formas de contar a mesma história. E aí nós temos dois personagens muito significativos. A mulher, chamada Maria, e o Judas, que se tornou traidor. Judas não foi chamado por Jesus para ser o traidor. Judas foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Jesus separou, orou e separou 12 discípulos. Dentre eles, separou Judas também. Judas estava com Jesus na multiplicação dos pães. Jesus pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, entregou para os seus discípulos e entregou também para Judas. E Judas repartiu naquela multidão que era de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho pelas nações, e eles saíram pregando o evangelho por toda a Judéia, e eles expulsavam demônios. Judas expulsou demônios, Judas impôs a mão sobre os enfermos, e os enfermos foram curados. Judas participou desses milagres. Judas viu Jesus ressuscitando o morto, ressuscitando aquele filho daquela viúva que estava indo para o sepultamento, e Jesus parou aquele sepultamento e falou para o morto vir à vida, e Judas estava lá vendo essas coisas todas. Judas dormiu com Jesus, Judas acordou com Jesus. Judas viu quando aqueles 4 amigos desceram aquele aleijado no teto e colocou no meio, e Jesus falou, filho, perdoados estão os seus pecados. E depois ele deu uma bronca no sacerdote, falando, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar os pecados, levanta daí e anda. E o aleijado levantou e andou. E Judas ouviu essas situações. Judas ouviu, Judas viu, Judas presenciou. Judas foi um instrumento de salvação. Judas expulsou demônios. Judas curou pessoas debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Judas caminhou com Jesus durante 3 anos. Se você ler a Bíblia, Lucas capítulo 9, a partir de Lucas capítulo 9, Lucas vai registrar a viagem de Jesus para Jerusalém. E aí, se você perceber, procura ver, quando você começa a ler Lucas, depois de Lucas 9, fala, e eles indo para Jerusalém, aconteceu tal coisa. Estavam a caminho de Jerusalém. E o que ia acontecer em Jerusalém? O que ia acontecer?
Jesus ia ser o quê? Crucificado. E Jesus sabia disso. E aquela jornada foi muito decisiva, porque Jesus estava dando as últimas instruções. E Lucas registra praticamente do capítulo 9 até o capítulo 22, ele registra todo esse percurso e muitos milagres e muitos ensinamentos Jesus ministrou sobre os apóstolos. Mas os apóstolos, sabe o que eles faziam no meio do caminho? Eles falavam, quem vai ser o maior no reino de Deus? E sabe por que os apóstolos estavam seguindo Jesus? Por causa do reino. Mas esse reino não era o reino de Deus. Porque havia uma promessa de restauração da nação de Israel. A nação de Israel foi uma nação muito poderosa. Sob o comando de Davi, ela dominou praticamente o mundo inteiro. Depois de Davi vieram outros reis que desobedeceram ao Senhor e por isso perderam a glória de Israel, até o ponto de Israel se tornar o quê? Uma província de Roma, dominada pelo César, onde os romanos vinham e podiam bater nos judeus, onde eles cobravam altos impostos dos judeus. E os judeus eram escravos de Roma, não tinha opção, não tinha liberdade, não tinha eleição, não podiam escolher nada, não podiam fazer nada, simplesmente obedecer às ordens de um imperador romano, que nem era da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não era, o Roma não foi um povo escolhido por Deus na antiguidade. O povo de Israel, da linhagem de Abraão, de Isaac e Jacó, é que foi o povo escolhido por Deus. Mas Deus queria que através desse povo todas as nações fossem abençoadas e não amaldiçoadas. Todo mundo sabe a história de Moisés. Lembra da Moisés passando pelo Mar Vermelho? O Mar Vermelho abriu e Moisés levou o povo para a terra prometida. E Moisés falou uma coisa: Deus vai levantar um outro profeta como eu. Aos profetas havia muitas profecias acerca do Messias, que ele iria restaurar o reino de Israel, que ele ia ser um governante como foi Davi, que ele seria filho de Davi. E todos ali, quando eles ouviam essa mensagem, a mensagem deles é que quando vier o Messias, meus problemas estarão resolvidos. Quando vier o Messias, vai haver solução. Quando vier o Messias, aí é dinheiro para todo mundo. E eles experimentaram um pouco disso na multiplicação dos pães. Quando Jesus alimentou aquela multidão, no outro dia, sabe o que aconteceu? A multidão toda voltou. Mas por que eles voltaram? Por causa do quê? Da comida. E eles voltaram e procuraram e queriam fazer com que Jesus fosse rei. E Jesus saiu fora. Porque não era chegada a hora dele de ser constituído rei. E Jesus chegou, olhou para o aleijado, enquanto todos esperavam que Jesus ia curar o aleijado, Jesus chega, filho, perdoados estão os seus pecados. E as pessoas, pecados? O que eu quero com pecado? Veio o Messias, todos os profetas falando acerca do Messias. Perdoados estão seus pecados. Nós queremos um general de guerra, nós queremos alguém que pegue espada, nós queremos alguém que restaure o reino de Israel, que expulse Roma, que mate os romanos. E Jesus chega e fala: amai os vossos inimigos, abençoai os vossos inimigos. Como assim? Eles são nossos inimigos. Nós queremos um Messias que vai expulsar os nossos inimigos, que vai espantar eles para longe. Se matar, matou, não estamos nem aí, nós queremos mais que eles morram. E Jesus fala: se alguém tirar a sua capa, entrega para ele também a sua túnica. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Abençoai os vossos inimigos e não amaldiçoeis. Que Messias é esse? Que rei é esse? E os apóstolos foram também confrontados de tal forma que no caminho, sabe o que eles discutiam? Enquanto Jesus estava indo para Jerusalém para morrer pelos nossos pecados, os discípulos estavam negociando cargo. E aí, quem que vai ser o maior, hein? Será que é eu ou você? Quem vai ser? Quem que é o preferido dele? Quem é que vai sentar lá do lado dele? Quem que vai ser o ministro da Fazenda, da Agricultura, o primeiro-ministro, o ministro da Segurança, da Justiça? Quem que vai fazer parte do STF lá do Israel? Quem vai ser nomeado? E eles estavam discutindo cargo enquanto Jesus estava indo para morrer.
Isso chegou tão sério que a mãe de João e de Tiago chegou para Jesus e falou: Jesus, ó, chega aqui, vamos ter uma conversinha aqui. Ó, a hora que você estabelecer o seu reino, faz com que esses meus 2 filhos, um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha só, mulher. Jesus pega e vira para ela: será que eles podem beber do cálice que eu vou beber? E aí sabe o que a turma falou? Podemos. Aí Jesus fala, sabe o que Jesus falou? Então tá, vocês vão beber. Mas quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda no meu reino, só compete a meu Pai. E essa é a realidade que está permeando toda a Bíblia. Um confronto entre o evangelho da solução e o evangelho da salvação. Porque muitos confundem a palavra de Deus como o evangelho da solução. Venha para Jesus que todos os seus problemas estão resolvidos. Venha para Jesus que não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Mas e os seus pecados? Não, deixa eu com meus pecados. Meus pecados é meu. Deixa que meus pecados, eu. Cuida da sua vida, que da minha vida cuido eu. Jesus, ó, o meu problema é aqui, ó, meu pé que está doendo, tá? Aqui, agora deixa aqui meu coração com meus segredos, com as minhas soberbas, com os meus orgulhos, com a minha vaidade, com o meu individualismo, com os meus traumas, com a minha falta de perdão. Enquanto Jesus fala que se você não perdoar o seu irmão, você também não será perdoado, ninguém se preocupa com isso. E nós temos algo que foi criado por Deus, que se chama céu e se chama inferno. Temos algo que foi criado por Deus, que se chama bênção e maldição. Deus criou o bem e Deus criou o mal. Deus criou a bênção e Deus criou a maldição. Não foi o diabo que criou a maldição, foi Deus que criou. Está lá em Deuteronômio 28. Falou assim, olha, anda nos meus caminhos e você vai ser abençoado. Mas se você não andar nos meus caminhos, você vai ser amaldiçoado. Isso é uma realidade bíblica. E quanto mais nós nos afastamos da presença de Deus, quanto mais o ser humano se afasta da palavra de Deus, mais ele perde a sua identidade com Deus. A ponto de hoje a gente está tendo que lidar com pessoas que se sentem cachorro e querem latir. E ainda tem um bobão que ainda leva ele na coleira. E aí esses dias eu vi que os veterinários estão soltando uma resolução de que eles não tratam seres humanos. Porque tem gente que se sente cachorro querendo ir no veterinário já. E não vou longe, porque existem homossexuais querendo ir no ginecologista. Em vez de ir no urologista, quer ir no ginecologista. E acha que o ginecologista tem que examinar ele só porque ele se sente mulher. Como assim? Ele é homem, ele tem testículo. Mulher tem ovário. É tudo diferente. Aí o médico estudou ginecologia, ele é especialista em ginecologia. Ele estudou trompas, ovário, todo o processo, hormônios femininos, tireoides, aprendeu tudo. Aí chega um macho lá querendo que ele examine. Por que isso? Porque o mundo está se afastando de Deus. E aí, voltando para esse episódio, nós temos Maria e Judas. Maria que foi perdoada. Judas que foi perdoado. Mas aqui nós já estamos no final da história. Judas, durante toda essa viagem, Judas queria algo. Judas queria o reino. Judas queria dinheiro. E João registra que no decorrer do caminho, Judas já começou a tirar uns dinheiro da bolsa. Porque a comitiva de Jesus recebia ofertas. E eles utilizavam aquelas ofertas para comprar os mantimentos, suas alimentações. E Judas, sabe o que ele era? Tesoureiro. Ele que cuidava da bolsa. E o que Judas fazia? 2 para ele, 1 para mim. 2 para eles, 1 para mim. E Judas já ia reservando o seu, para garantir o seu. Durante todo o tempo, Judas queria o reino, mas não o reino de Deus. Judas andou com Jesus, mas o coração de Judas não se converteu a Cristo.
Judas ouviu as palavras, mas não deixou que aquelas palavras ocupassem a sua mente, ocupassem o seu coração. Ele estava endurecido com as perspectivas dele. Ele ainda tinha esperança de que ele estaria certo, de que o Messias de fato ia chegar em Jerusalém e de fato iria guerrear, expulsar os romanos, e que ele herdaria uma parte do reino, seria governador de uma parte do reino. A princípio, a propósito, ele foi eleito um dos 12 apóstolos, e os 12 apóstolos seriam os 12 primeiros ministros de Jesus. E Judas esperava isso, Judas queria isso, Judas trabalhou para isso, Judas andou com Jesus para isso. Mas no decorrer do caminho, o coração de Judas não se converteu a Cristo como os demais discípulos. A traição não foi o grande ponto de Judas. Judas começou a trair Jesus muito antes. Judas abandonou Jesus muito antes. E aqui, nesse episódio aqui, a gente vê o coração de Judas confrontado com o coração de Maria. Maria adorou Jesus. Ela pegou daquilo que ela tinha de melhor e derramou para Jesus. Tu és digno de toda adoração. O que eu tenho de mais precioso. Tu és digno de receber aquilo que eu tenho de mais precioso. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és o Senhor, o meu Salvador. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, disse Pedro. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Maria adorou Jesus com aquele perfume. E aquele perfume valia quanto? Quem lembra que eu falei? 300 denários. Sabe o que representa um denário? Uma moeda de prata. Um denário é uma moeda de prata. Maria adorou Jesus com quantas moedas de prata? 300 moedas de prata. Um denário e uma moeda de prata era o salário, era a diária de um trabalhador. Isso quer dizer que hoje a diária, vamos dizer que está R$200, aquele perfume valia 60 mil reais. 60 mil reais. Enquanto Maria adorou Jesus com 300 moedas de prata, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas ficou indignado. Para que esse desperdício? Ele não vale tudo isso. Ele não é digno de tudo isso. Para que esse desperdício? Vamos dar aos pobres. Isso era desculpa. João vai falar assim. Ele não falou isso porque tinha cuidado dos pobres, não. É porque ele era ladrão. O coração de Judas já estava longe de Jesus. Ele era ladrão. E ele estava roubando o quê? Roubando a glória. Enquanto Maria estava adorando, Judas estava depreciando aquela adoração. Estava roubando aquela glória. Para que isso? Judas ali escancarou o que estava no coração dele. Eu não faria isso. Para que ela está fazendo isso aí? Eu não faço isso. Então Judas saiu daquele ambiente e foi negociar Jesus. Agora, quanto será que valia Jesus para os sacerdotes? Eles estavam há 3 anos procurando uma ocasião para matar Jesus. E Judas chega lá e fala: o que vocês querem me dar e eu o entregarei? O que vocês querem me dar? Quanto valia Jesus para os sacerdotes? 3 anos investigando, 3 anos perseguindo, 3 anos tentando matar Jesus, e Jesus cada hora ia para um canto, se escondia, esquivava, saía, sabia que ele estava para lá, ia para cá. E eles há 3 anos esperando. Agora, quando Jesus ressuscitou, havia soldados na porta do túmulo, lembra disso? E aí os soldados viram a ressurreição de Jesus.
viram os anjos, viram a pedra sendo removida, viram Jesus ressuscitado e correram para falar para os sacerdotes. E a Bíblia fala que os sacerdotes deram muito dinheiro para os soldados, para que não contassem o que eles tinham visto. Eles deram quanto? Muito dinheiro. Eles subornaram os guardas. Quanto Jesus valia para os sacerdotes? Valia muito dinheiro. Mas Judas, nem para isso, não serviu. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Com 30 moedas de prata, eles compravam um escravo sem valor. Um escravo comum naquela época. Era o preço de um escravo. Um escravo sem valor. 30 moedas de prata. E Judas vendeu a alma dele por 30 moedas de prata. Preço de um escravo. Jesus valia muito mais do que isso para os sacerdotes. Jesus valia muito mais do que isso para Maria. Maria entregou tudo que ela tinha de mais precioso. O rendimento de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Tudo ela derramou e falou: ele é digno. E Judas, ele é indigno. Para que esse desperdício? Isso é desperdício, ele não vale nada. Tá? Dá aqui 30 moedas de prata e eu te entrego ele. Ele não vale muita coisa mesmo, não. Tá bom, não vou sair dessa de mãos abanando. Vou pegar essas 30 moedas de prata, volto para casa e me viro lá, volto para minha vida normal. E Judas traiu o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pelo preço de um escravo. E o coração de Judas revela muito, às vezes, da nossa caminhada com Jesus. Quantas vezes nós achamos que Jesus não é digno da nossa honra, da nossa adoração, da nossa consagração, do nosso tempo de leitura bíblica? Quantas vezes eu peço perdão, porque às vezes eu fico mais no celular do que às vezes lendo uma Bíblia, do que fazendo um estudo. Quantas vezes eu me pego lá no celular, rolando tela, enquanto que a palavra de Deus está ali do meu lado. Quantas vezes eu estou olhando mais para o dia a dia, do que às vezes orando, intercedendo por pessoas, pela obra do Senhor. Quantas vezes nós traímos a nós mesmos, dizendo que não, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa. Mas é apenas uma distração e a gente já para de fazer aquilo, a gente não persevera. Mas a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Todos nós estamos diante de um Deus que nos ama, um Deus que é amor, um Deus que é justo. E Salmo 7 fala que esse Deus que é justo, ele se ira todos os dias. E a palavra de Deus fala da ira de Deus e também fala da ira do Cordeiro. Enquanto que Jesus veio como cordeiro para o matadouro, e a Bíblia fala lá nos profetas que ele, como ovelha muda, ele foi para o matadouro e não abriu a sua boca. Mas a volta de Jesus não é para morrer. Ele vem como rei. Ele vem como Senhor. Ele não vem para salvar. Ele vem para reinar. E às vezes tem pessoas que falam, quando Jesus voltar vai consertar todas as coisas. Não, ele não vem para consertar. O que consertou, consertou. O que não consertou, não conserta mais. Acabou. A volta de Jesus é um ponto final na história humana. Quem creu, creu. Quem não creu, se ferrou. Essa é a realidade que está diante de nós. E se nós estamos aqui hoje, é porque a misericórdia de Deus tem nos alcançado. E nós precisamos de reconhecer para onde que nós estamos caminhando. Como que está o nosso coração? Aonde que está o seu coração? Está nas coisas de Deus? Quem é mais valioso para você? O que você tem de maior valor?
que você não pode entregar para Jesus. Jesus falou: se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, você não é digno de mim. A gente não consegue nem caminhar nessa dimensão. A gente só consegue crer que Jesus é digno de que a gente ame Ele mais do que os nossos próprios filhos. E os nossos filhos precisam de ver, saber e perceber que a gente ama mais a Deus do que a eles. Se você ama a sua esposa mais do que Jesus, está errado. Se você ama seu marido mais do que Jesus, está errado. Se você ama o seu carro mais do que Jesus, está errado. Se você ama o seu vício mais do que Jesus, está errado. O seu vício é maior do que Jesus. Jesus não é digno de que você se abstenha daquilo que faz mal para a sua saúde, que faz mal para a sua família, que faz mal para todos aqueles que estão ao seu redor. Jesus não é digno disso. Jesus não é digno das suas 300 moedas de prata. E uma coisa que é interessante, e a gente que já caminhou com Jesus, já estamos há quase 40 anos nessa jornada, eu nunca vi ninguém pecar bonito. Grava não, tá? Desliga aí. Eu gravo não, agora não. Mas eu nunca vi ninguém pecar bonito. O cara vai adulterar, os que eu já vi, adultera tudo como é feia. Eu já falei para um cara, eu falei, nem para pecar você não presta. Vai pecar, peca bem feito, né? Vai pecar com... É sujo, o pecado é sujo, o pecado engana. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, não foi por uma picanha não, foi por um prato de lentilha. Lentilha, ervilha, sei lá. Você trocaria uma picanha por um prato de ervilhas? Quem aqui trocaria aí uma picanha suculenta ali e tal? Né? Bem mal passada, aquela que você se tira assim, rapaz. É sopa de lentilha. Saul vendeu o seu direito de primogênito por um prato de lentilha. Judas traiu Jesus pelo preço de um escravo. Não foi por um preço de um rei. Os sacerdotes queriam matar Jesus a preço de rei. Mas Judas vendeu a sua própria alma pelo preço de um escravo. Jesus, ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno de receber o seu melhor. Ele é digno de receber toda a sua adoração. Jesus, ele falou assim: amarás ao Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro, amar a Deus com tudo que você tem. Com tudo. Ah, eu posso dar só uma parte? Não, você dá tudo. Ou é tudo ou é nada. Ou você entrega a sua vida totalmente para Jesus. Jesus não aceita metade. Porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É toda honra, toda glória e todo louvor. Não é parte da honra, não é parte da glória, não é o tempo que sobra, é o tempo principal. Jesus, ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é digno de ser exaltado nas nações. E ele é tão digno que a palavra de Deus fala que um dia todos vão se dobrar diante dele. Todos, todo ser humano que nasceu. E mesmo aqueles que foram gerados e morreram ou foram abortados, assassinados no próprio ventre, estão lá no céu, aguardando esse dia. Todos, ser humano, vai declarar que só o Senhor Jesus é o Senhor. Aleluia, Senhor. Todos, Glória a todos. Deus, aleluia. Uns para a glória eterna, outros para a perdição eterna. Hitler vai declarar que só Jesus é o Senhor.
Os satanistas que têm aí espalhado pelo mundo vão declarar que Jesus é o Senhor. Os ateus que dizem que não há Deus, um dia eles vão declarar que Jesus é o Senhor. Aqueles que rejeitaram vão declarar um dia que Jesus é o Senhor. Judas vai comparecer diante de Deus e vai reconhecer muito tardiamente que Jesus é o Senhor. Pedro negou Jesus, não negou? Os discípulos queriam cargos. Quando Jesus morreu, Pedro voltou para pescar. E uns outros discípulos voltaram. Outros foram para Emaús. E Judas foi para onde? Foi se enforcar. Mas quando Jesus ressuscitou, Pedro voltou para Jesus. Os discípulos de Emaús voltaram para Jesus. Judas poderia ter voltado para Jesus. Eu creio. Apesar das profecias revelarem que Judas não voltariam para Jesus, e as profecias, elas revelam aquilo que vai suceder, porque Deus sabe todas as coisas. Mas isso não isenta de que as misericórdias do Senhor, porque até no momento em que Judas dá um beijo em Jesus, beijo fala de quê? De carinho, fala de amizade, fala de cumplicidade, fala de proximidade. Não é isso que o beijo representa? A pessoa dá um beijo no seu Darlô, e aí, seu Darlô? Né? Esses dois barbados aí, né? Vai dar certo não, tal. Nós não temos o costume, mas se fosse lá, tem certos países do Oriente que os caras chegam lá, os homens lá chegam lá, e aí, meu amigo? Os homens lá, nós aqui, ó, sai fora, eita. Né? Não dá certo não, né? Eu fui comprar ontem um negócio lá no shopping lá, né? Aí a moça embalou ele numa embalagem bem bonitinha, né? E me entregou assim, né? Eu falei, eu não vou pegar isso daí não, você muda desse jeito aí, né? Aquelas bolsinhas, né? E com aquela fitinha, né? Ela pegou, toma. Eu falei, eu não vou pegar isso daí não, aí põe isso na sacola aí, o que é isso? Eu vou pegar isso daí aqui, pegar assim e tal, né? Aí as mulheradas tudo riu lá e tal. Aí ela botou na sacola e eu, daqui, pronto, foi embora. É isso aí. Mas é o costume. Beijo fala de quê? De intimidade, de proximidade, de carinho, de amor, de cumplicidade. E Judas usa um beijo. Judas usa um beijo para trair Jesus. E Jesus vira para ele e fala, com um beijo, você trai o Filho de Deus? Jesus vira para Judas e fala, amigo, a quem vieste? Jesus chama Judas de amigo. Amigo, a que vieste? Eu acho que aquela hora ali, Judas se acabou ali. Judas indo para trair Jesus. E Jesus chama ele de amigo. Amigo, a que vieste? O que você está fazendo? Com um beijo, você trai o Filho de Deus? Com um beijo. Um beijo. Podia ter só apontado, mostrado de longe. Ah, é aquele ali de roupa vermelha ali e tal. Mas ele foi, chegou perto, se aproximou e como quem tem intimidade, deu um beijo como sinal da traição. Consumando aquele ato que ele já vinha alimentando. Judas podia ter desistido. Não gostou? Sai, vai embora. Mas ele foi até o fim. E a indignação dele com quem Jesus era foi tão grande que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Nós temos um coração de Maria ou um coração de Judas? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Aonde estiver o seu coração, a Bíblia fala, ali estará o seu tesouro. O que é mais valioso para você? Por que você está aqui? Você veio aqui por quê? Porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
Ou nós saímos daqui declarando que Ele é digno de toda a nossa vida. Ele é digno de que eu morra por causa dele. Ele é digno de que eu consagre a minha vida. Paulo reconhecia isso de tal forma que ele falava: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu era perseguidor da igreja, eu matei crente. Paulo havia matado crente. Paulo matou Estevão. O primeiro mártir foi morto debaixo do comando de Paulo. Paulo saiu para perseguir os crentes. E Jesus falou: ó, você aqui, ó, agora você é meu. Agora você vai saber o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E Paulo, ele falou: olha, eu sofri naufrágio, perseguição. Eu fui apedrejado de tal forma que a turma deixou ele lá como morto. E ele pegou, levantou, acordou lá do desmaio dele, acordou e voltou para dentro da cidade. E ele pegou e declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sofrer por Jesus, como eu posso ficar alegre, posso ter fartura ou falta de tudo. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é sofrer naufrágio. Eu sofri 3 naufrágios. Eu sei o que é ser açoitado, Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, cortaram, passaram ele ao fio da espada. Paulo foi decapitado. Por que eles permitiram isso? Porque Jesus era digno. Jesus era digno. Jesus era digno de que eles morressem por causa de Jesus. Jesus é digno. Jesus é digno de que a sua vida toda, tudo que você tem, o seu trabalho, as suas emoções, tudo seja entregue para Jesus. Jesus não é digno da sua conveniência ou da sua inconveniência. Jesus não é digno de que você entregue apenas aquilo que te interessa entregar para Ele. Judas estava só interessado no venha a nós, ao vosso reino, nada. Judas queria a posição, enquanto Jesus falou: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Judas queria viver como rei, enquanto lá em Apocalipse fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei as coroas da vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que se revela na palavra de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12, versículo 2. E nós precisamos de querer que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, e não a nossa vontade. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Fecha seus olhos. Diante de tudo aquilo que você ouviu, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está trabalhando na sua mente, no seu coração, nessa palavra. E essa palavra muitas vezes trouxe um confronto, trouxe uma reflexão, trouxe um peso. Às vezes, uma fuga. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou ouvindo isso? Eu não quero isso para a minha vida. Mas, debaixo da autoridade do Espírito Santo que está aqui, abre seu coração. Entrega a tua vida totalmente para o Senhor. Confessa Ele como Senhor da sua vida. Senhor quer dizer dono. Não quer dizer alguém que vai cuidar de alguma parte só sua, não. Mas de toda a sua parte, de toda a sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós pregamos aqui a tua palavra, Pai. Espírito Santo, vem de forma sobrenatural aqui. Convencer cada um de nós aqui das nossas situações diante de ti, Pai. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento, Senhor. E que o Senhor torne cativa a nossa mente ao Senhor, a tua palavra, Pai. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra, que é a verdade, que a tua palavra que nos conduz à vida eterna, possa ser aquela que dirige os nossos passos, as nossas decisões.
Senhor, perdoa os nossos pecados, que são muitos os pecados que estão aqui. Senhor, que o Senhor perdoa os nossos pecados. Quantas vezes eu mesmo fico perdendo tempo com a internet, ao invés de estar orando e lendo a Tua palavra. Que o Senhor me dê equilíbrio, sabedoria, graça e direção, Pai. Que o Senhor ajude, Senhor, meus amigos e irmãos que estão aqui neste lugar, Senhor, para cumprir a Tua palavra, para entregar tudo para o Senhor. Entregar os nossos bens, entregar nossa família, entregar o nosso futuro, entregar o que somos, entregar os nossos problemas ao Senhor, entregar os nossos egoísmos ao Senhor, entregar a nossa vaidade, a nossa soberba, entregar aquele baú de más lembranças, aquele baú que a gente não quer que ninguém descubra, que a gente possa entregar tudo isso para o Senhor, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesse restante de semana, nesse final de mês, Senhor. Nos ajuda a caminhar, meu Deus, de forma que agrade o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, e que toda obra de Satanás, toda prisão de Satanás, toda interferência de Satanás, nas famílias aqui representadas, nas vidas aqui presentes, que em nome de Jesus essas interferências demoníacas desapareçam em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, repouse sobre cada mente, cada coração, cada sentimento, em nome de Jesus. E assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Vou chamar o pastor Tiago, o pastor Japão, para orar pelas que é a nossa caixinha de oração, que tem vários nomes. E de vez em quando eu falo para a irmã Jussara, bota mais um nome aí. E as pessoas pedem oração, porque elas reconhecem que funciona, que de alguma forma Deus ouve. E nós estamos orando. E nós vamos orar. Vamos orar com o pastor Japão. Eu quero colocar o nome do... Quero colocar aqui o nome do Eli Edson, né? Do Eli Edson da Cilei, que hoje ele não estava muito bem, foi para o Barão, está com muita pressão muito baixa, dor no corpo, dor na perna. E também quero colocar o meu tio Veretinho, que fez uma cirurgia do coração e está na UTI ainda. Colocar a dona Ana também, que está passando por problema de saúde. Colocar diante de Deus. Aleluia. Amém, Pai do Senhor. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não vou citar nomes, mas já tá, os nomes estão aqui, né? A irmã Jussara já citou alguns nomes, vamos estar orando também. E que Deus abençoe essas pessoas que estão aqui, esses nomes que estão aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, continuando na Tua presença, Pai. Pai, que nós viemos cultuar o Senhor nessa noite, Pai. Assim aprendemos, Pai, que sentimos, Pai, a Tua presença aqui, Pai. Assim, Pai, eu quero que o Senhor visite, Pai, cada nome que está nessa caixa aqui, Pai. Cada pedido de oração, Pai. O Senhor vai em encontro dessas pessoas, Pai. Aqueles que estiverem no leito no hospital, Pai, que tiver problema de saúde, financeiro, Pai, no casamento, Pai. Pai, qual seja, Pai, o problema, o Senhor conhece, Pai. Pai, que o Senhor vai em encontro dessa pessoa e leva a cura, leva a libertação, ó Deus. Pai, leva a paz, leva a tranquilidade, sossego, Senhor. Pai, assim, Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor fez maravilhas, Pai, nas nossas vidas, Pai, nos nossos familiares, Pai, que o Senhor vai em encontro dessas pessoas que clamam pelo Teu socorro, pela Tua presença, Deus. Assim, Pai, entrego cada um deles nas Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos. Calma. Tá tudo sob controle. Passar para a irmã Jussara orar pelo lanche, que a oração dela funciona, né? Toda vez que ela ora, a comida fica boa, né? Então vamos continuar garantindo aqui que a comida fica boa. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo nosso lanche, né? Quero agradecer hoje de forma especial aqui a minha amiga Cláudia e meu amigo Hugo, né? Que são os pais do Luca, né? Sogro da Radassa, que estão nos visitando. Vocês são muito bem-vindos aqui. Fiquei muito feliz com a visita de vocês e volte mais vezes. Porque o Luca também é um pouquinho assim
filho nosso aqui do Pantanal, ele e a Radassa são assim muito queridos por nós. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Deus, por esse lanche que nós vamos comer daqui a pouco, Senhor, que nos foi ofertado, meu Deus, pela Cláudia e pelo Hugo. Pai, queremos pedir que o Senhor continue abençoando eles, meu Deus, que o Senhor possa retribuir 100 vezes mais na vida dele, Deus, o que eles ofertaram para nós hoje. E queremos pedir, Pai, abençoa esse lanche, Deus, que esse lanche, Deus, ele tenha uma virtude especial do Senhor, Deus, para nos curar, para nos libertar, meu Deus, em nome de Jesus. E quero orar também, Senhor, pelo retorno de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor, que saíram das suas casas, Senhor, para vir até aqui, meu Deus, os daqui da comunidade, os que vão lá para o retiro, Senhor, os nossos amigos, Senhor, que estão aqui hoje nos visitando, que estão trabalhando na obra na estrada, que o Senhor continue abençoando eles, Deus, em nome de Jesus, para que essa obra, meu Deus, ela venha a ser concretizada, meu Deus, com sucesso, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, leva todos nós, eles em paz para casa, Deus, em nome de Jesus. Pai, quero aqui, meu Deus, estender a minha oração aos jovens pantaneiros, Senhor. Meu Deus, para que o Senhor, meu Deus, coloque a tua boa mão, meu Pai, sobre a juventude pantaneira, meu Deus, que está, meu Deus, cada dia mais, meu Pai, que a gente ouve as notícias, meu Deus, perdido, Senhor, com os vícios da cachaça, da droga, desse maldito cigarro eletrônico dos infernos que apareceu, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos jovens, que o Senhor não cobre os nossos jovens com o teu sangue, guarda eles, meu Deus, em nome de Jesus. Faça com que eles tenham nojo dessas malditas vícios, Senhor. Abra a mente deles, Pai, abra o entendimento, Pai, que quando nós falarmos, Senhor, que eles possam ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, nós queremos que os nossos jovens, Pai, continuem sendo como eles eram antes, meu Pai, jovens inocentes, jovens que trabalhavam, meu Deus, mas que não tinham esses vícios desregrados, desenfreados que estão agora, Pai, não só a juventude, Pai, mas os adultos, Pai de família, as mulheres, Senhor, que estão enveredados para esse lado do vício, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí. Glória a Deus. Estamos liberados para o lanche ali. Fique à vontade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.